Um abraço a você, minha amiga botafoguense, meu amigo botafoguense, que chega junto aqui comigo mais uma vez, para conversarmos sobre Botafogo, como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Deixa eu dar o meu recado rapidamente a quem está aqui pela primeira vez e não conhece o canal. Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino, um canal que fala somente sobre Botafogo e nada mais. Vou te deixar aquele convite para você se inscrever, deixar o like nesse vídeo e também ativar o sininho das notificações para você não perder os nossos próximos vídeos e dessa forma ficar por dentro de tudo que acontece no Botafogo. Beleza? Bom, pessoal, o assunto desse vídeo aqui é sobre uma informação que o PVC trouxe à tona. Na verdade, ele dá a opinião dele sobre o jogo Palmeiras e Botafogo, que seria no Allianz Parque, mas que estão fazendo de tudo para que seja no Allianz Parque, mas em outra data, caso o Botafogo chegue à final da Libertadores. Então, há conflito de datas. O dia da final da Libertadores, dia 30 de novembro, é um dia antes ao jogo, né, que já havia sido marcado pela CBF, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o dia 1º de dezembro, ou seja, seria um dia depois. A final da Libertadores já está marcada há muito tempo para o dia 30 de novembro, mas mesmo assim, mesmo com vários brasileiros na disputa, a CBF marca rodada do Campeonato Brasileiro para o mesmo final de semana, né? Algo que já mostra aí um erro gritante, né, de planejamento de datas da CBF. Bom, eu quero aqui falar com vocês sobre o que diz o PVC. Ele, como todos nós sabemos, é palmeirense e é uma matéria do UOL. A gente não precisa nem dizer, né, sobre a UOL. Então eu quero destrinchar isso aqui com vocês e eu quero também dar a minha opinião sobre qual data seria melhor para o Botafogo. A gente tem que defender os nossos interesses. Eles estão vendo o interesse deles. E nesse texto que eu vou ler, né, que é o que o PVC diz, ele fala do interesse do Palmeiras. E eu quero falar também do interesse do Botafogo e qual seria a melhor data para essa partida, caso o Botafogo ele chegue à final da Libertadores, beleza? Então, com tudo isso dito, vamos lá. O PVC, ele diz o seguinte: tem uma atenção do Palmeiras em relação a esse jogo, porque pode mudar a data. Para mudar de data, o Palmeiras está atento a todos os cenários, porque ele quer jogar no seu estádio. Beleza. Zero problema. O jogo Palmeiras e Botafogo está marcado para 1º de dezembro. E apesar do show da banda Bring Me The Horizon, está confirmado no Allianz Parque sem palco, com o estádio completo. Acontece que a final da Libertadores é dia 30 de novembro. Se for o Botafogo na final, não pode jogar no dia 1º de dezembro. Nem na quarta-feira seguinte, que tem jogo. E nem no domingo seguinte, porque acaba o campeonato. Então ele tem que ser antecipado. Beleza, zero problema quanto a isso. São 3 datas possíveis. Dia 2 de novembro, mas será difícil porque o Botafogo só vai saber se está na final no dia 30 de outubro. O segundo jogo contra o Peñarol, né, o jogo de volta da semifinal, é no dia 30 de outubro, então não vai haver tempo hábil para que o jogo seja no final da semana seguinte, né, no dia 2 de novembro, que é a data que ele cita aqui. Não é possível. Dia 9 de novembro, véspera da final da Copa do Brasil. É uma data possível. E terça-feira,
26 de novembro é uma hipótese. Segura aí que eu quero falar sobre essas datas. Vou continuar aqui, vou finalizar o que o PVC fala. A CBF e o Palmeiras não vão se manifestar porque ninguém sabe se o Botafogo estará na final. Ou seja, eles não vão falar nada, porque caso o Botafogo ele não chegue, né, na final da Libertadores, ele não passe pelo Peñarol, então o jogo será nesse dia que está marcado. Ou seja, dia 1º de dezembro. Ocorre que no dia 27 de novembro tem show do Roberto Carlos, a gravação do especial de final de ano da Rede Globo, no Allianz Parque. A W Torre se prepara para fazer uma operação de guerra e fazer o jogo no dia 26, que é a data mais provável se o Botafogo for para a final da Libertadores. Presta atenção nisso. Dia 26, véspera do show do Roberto Carlos, com operação de guerra para fazer um jogo com palco e sem Gol Norte, mas no Allianz Parque. Serão muitas emoções. Eu não sei se esse final você pegou alguma coisa no ar, você entendeu nas entrelinhas o que está sendo falado. Então, o que acontece aqui? Já está sendo elaborada uma narrativa, né? Uma forçação de situação. Vocês entenderam, cara? Estão falando muito do dia 26, 4 dias antes da final. 4 dias antes da final, que acontece sábado, dia 30. Então, qual é o interesse aqui, do lado de lá? É que o Botafogo jogue contra o Palmeiras com a cabeça na final da Libertadores. É isso que eles querem. Porque eles entendem que o Botafogo, ele jogará contra o Palmeiras, mas com a cabeça já na final. Já pensando na final. O Botafogo começará, né? Já estará ali. Começará não, já estará pensando no próximo adversário da final. Seja o River ou seja o Atlético Mineiro. E pode ser até que poupe alguns jogadores desse confronto. Então, como o Palmeiras ele está ali, pelo menos nesse momento, disputando pau a pau, né, o Campeonato Brasileiro, a tendência é que fique entre os dois. O Flamengo está ensaiando ali uma recuperação, o Fortaleza está correndo por fora, mas na teoria esses dois brigarão até o final. Cara, tem muita coisa ainda para acontecer. Pode chegar, se o Botafogo realmente chegar na final da Libertadores e esse jogo contra o Palmeiras for realmente dia 26, então será na mesma rodada, né? 36ª rodada. Só haverá uma antecipação de dias, mas será a mesma rodada. Esse jogo não será realizado entre outras rodadas. Então, tem muita coisa para acontecer. Pode chegar nesse jogo, o Botafogo está com uma distância aí de 5, 6 pontos, ou até mais para o Palmeiras, de modo que o Botafogo tem a plena consciência de que se ele perder para o Palmeiras, não vai ter garantia que o Palmeiras será campeão, porque o Botafogo continuará na frente do Palmeiras, faltando 35, né? 33 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E ainda dependendo só dele. Tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. Mas o pensamento do Palmeiras é esse. Ele está pensando nele. No interesse dele, que sabendo, né, que se o Botafogo for para a final, o Botafogo não estará tão focado assim no jogo. E claro, dessa forma, uma vitória do Palmeiras seria mais possível. Não provável, mas seria mais possível. Bom, e direto ao assunto aqui, pessoal, sobre datas. Ele fala do dia 9 de novembro. Seria a data ideal. Se esse jogo for antecipado para o dia 9,
9 de novembro é a data ideal. Por quê? Sendo no dia 9, ele acontecerá entre a 32ª rodada e a 33ª rodada. Entre o jogo do Botafogo contra o Vasco, que acontece dia 6 de novembro, então teria aí um período de 3 dias, né? Entre o jogo do Botafogo contra o Vasco, o Botafogo joga em casa, no Newton Santos, dia 6. E aí, 3 dias depois, aconteceria esse jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. E aí, o próximo jogo, a rodada seguinte, seria contra o Cuiabá, que é a 33ª rodada. Então, seria, esse jogo contra o Palmeiras, dia 9, seria entre duas datas onde o Botafogo joga em casa. A 32ª e a 33ª rodada, o Botafogo joga em casa, no Newton Santos, contra o Vasco, dia 6, e contra o Cuiabá, dia 13. Então, esse seria a data ideal. Bem antes da final da Libertadores, a gente vai ficar sabendo se o Botafogo vai para a final no dia 30 de outubro, então seria aí quase um mês pensando só em Campeonato Brasileiro. E aí seria também numa época em que o Campeonato Brasileiro ainda não estaria decidido. Então o Botafogo iria leve para esse confronto, pensando só nesse jogo. Então o Botafogo estaria vivendo somente o Campeonato Brasileiro. Seria uma data ideal, que o Botafogo joga em casa, né? No dia 6 e no dia 13, e entre essas duas datas o Botafogo jogaria em São Paulo. Então seria bom o Botafogo vencer o Vasco, já para ter, né, 3 pontos a mais, e aí contra o Palmeiras, vamos ver, né, com quantos pontos o Botafogo chega aí na 32ª rodada. Faltam a 31ª é o jogo contra o Bragantino e a 30ª é o jogo contra o Criciúma. Então vamos ver se o Botafogo conquista já 6 pontos nas 2 próximas rodadas, e aí ele já enfrentaria o Vasco, né, no Newton Santos. Clássico, né, tudo pode acontecer, mas se o Botafogo também vencesse o Vasco, já iria para 69 pontos, iria tranquilo para o jogo contra o Palmeiras, e caso o Botafogo não vencesse o Palmeiras, nada estaria decidido, o campeonato ia continuar, e eles iriam continuar nessa disputa aí acirrada, ou não, né? A gente também não sabe se o Palmeiras ele vai ter uma sequência grande de vitórias. Pode acontecer de ter muitos tropeços. Eu já falei aqui no canal, já dei minha opinião sobre isso, que o Palmeiras não vai vencer todas. Ele vai tropeçar. Então, é um jogo que não vai ter tanta pressão. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Vamos ficar de olho. E outra coisa, o Brasil joga eliminatórias em novembro, dia 14 de novembro e dia 19 de novembro. Tem mais 2 jogos da seleção. Vamos ficar de olho para que a CBF não invente de querer encaixar esse jogo Botafogo e Palmeiras para a data FIFA. Para esse período aí que o Brasil jogará 2 vezes. Não só o Brasil, né? Mas as seleções vão jogar nesse período. E Botafogo tem muitos convocados, não só para a seleção brasileira. Savarino, Venezuela, Bastos, Angola, Thiago Almada está sendo convocado para a Argentina. Então, pode ser que para esses outros 2 próximos jogos, em novembro, o Botafogo tenha muitos convocados. Então, vamos ficar de olho aí se a CBF não vai tentar fazer uma manobra ali para que esse jogo contra o Palmeiras seja nessa data, justamente para haver um enfrentamento dos dois, com o Botafogo com muitos desfalques por conta dos jogos, né, das eliminatórias. Então pode ser que tenha também jogador do Palmeiras sendo convocado, no caso o Estevão pode ser convocado, o Richard Rios também, mas não será uma quantidade tão grande quanto de jogadores do Botafogo. Pelo menos se seguir, né, essa tendência de todas essas convocações,
Botafogo perderá muitos jogadores, então vamos ficar atentos a isso. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível mudança de datas e qual seria uma data ideal para esse jogo do Botafogo contra o Palmeiras. Então eu vou me despedindo por aqui. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.